Então vamos lá, meu povo, vamos fazer uma revisão aí de alguns tópicos que podem cair na sua prova, pegando aí a Oceania e a ONU, ok? Então, o primeiro tópico eu coloquei um mapinha para você, né? Um mapinha da Oceania, dividindo aí, né, a parte, né, das ilhas maiores, né, que é a Austrália e a Nova Zelândia, e daquela miscelânea de ilhas. Você vai ter a Micronésia, né, aquele aglomerado de ilhas pequenininhas. Você vai ter a Melanésia, que são aquelas ilhas onde você tem o pigmento, né, da pele, são, né, das pessoas que moram lá, tem a ver com o pigmento da pele, né? São é considerado, né, um pigmento mais escuro na pele, então são na Melanésia. E você tem a Polinésia, que são várias ilhas que estão separadas ali. Então é uma estrutura de ilhas, né? São ilhas vulcânicas, é uma área sísmica muito grande, então você tem informações de ilhas intensas nesse local, né? Então, o primeiro tópico que eu separei também seria a questão do clima e da vegetação, tá? Então, a Oceania apresenta grande diversidade climática devido à sua extensão e à sua distribuição das terras entre zonas tropicais e temperadas. O norte da Austrália, por exemplo, né, e ilhas do Pacífico situam em áreas tropicais, com altas temperaturas e chuvas abundantes durante boa parte do ano. O centro da Austrália, né, é dominado pelo clima desértico, então você tem uma área desértica, semideserto. A Austrália é um grande desertão, na realidade. Né? Então você tem baixíssima pluviosidade, então você tem a formação de um enorme deserto. Já no sul da Austrália e na Nova Zelândia possui clima temperado e estações bem definidas. Então cuidado com isso, que ele pode colocar que a Austrália é uma imensa floresta, né? Então, nações insulares, zona intertropical, então tem um clima quente, né? Porque está na zona intertropical. Nova Zelândia tem clima temperado, com estações bem definidas. A Austrália é maior extensão, né? O norte e o nordeste tem um clima tropical, quente e chuvoso. No sudeste, né, por exemplo, na cidade de Sydney, o clima é temperado. No sul, né, na Tasmânia, você tem um clima mediterrâneo. Central e oeste você tem um semiárido e desértico. Então a área central da Austrália é um imenso deserto. Tá aí para você, ó. A parte que está em amarelo e vermelho na Austrália é um imenso deserto, tá? Então, um deserto ali, ó. Então, área semiárida. Então, deserto e semiárido. Na parte que está em verde escuro, né, ali em cima, né, o norte, você tem um clima tropical úmido, tá? Na litoral. Então, as áreas de ocupação da Austrália estão no litoral. O que está em verdinho, né, esse verdinho clarinho, é o clima subtropical, né? Pega o litoral, a parte litoral e o central. E o que está em azulzinho é o clima temperado, né? Pega ali a parte do litoral sul, tá? Então são os climas que você tem na Austrália. Dá uma pausa no vídeo aí, dá uma conferida nesses climas, ok? Próximo que a gente vai ver são as sociedades que vão, né, que vão abrigar, né, tanto a Austrália como Nova Zelândia. Então, tanto aborígenes australianos quanto maores na Nova Zelândia sofreram perseguição e exclusão, né, perda de terras após a colonização europeia. No caso da Nova Zelândia, o Tratado de Waitangi, né, em 1840, reconheceu os direitos dos maores, mas estes direitos foram frequentemente descumpridos pelos colonizadores. Já na Austrália, os aborígenes foram violentamente marginalizados e só recentemente começaram a ter políticas de reparação e reconhecimento cultural. Atualmente, ambos os países buscam reparar, né, o passado colonial com políticas de inclusão, reconhecimento, valorização das culturas indígenas, como a dança, né, por exemplo. Então tá ali, ó. Povos originários, né, aborígenes e maores, né, aborígenes na Austrália, maores na Nova Zelândia. Colonização basicamente foi inglesa, né, os imigrantes contribuíram para a pluralidade cultural e na miscigenação, né, a mistura, né, entre os povos. A população australiana é descendente de ingleses, irlandeses e escoceses. Hoje, né, sofre imigração chinesa, indianos, italianos, alemães e outras nacionalidades. O censo de 2021 colocou, né, 3,2% da população é de origem aborígene, né, que foi quase exterminado pelo genocídio, chegada dos colonizadores, como aconteceu aqui na América também. Né. Demarcação, né, feita pelo governo, né, de terras do território norte para a manutenção do modo de vida aborígene. Ok? A população neozelandesa, né, descendente de europeus, cerca de 70%, asiáticos 15%, você tem chineses, indianos e filipinos. Oriente Médio também tem uma porcentagem, né, 15%. Então, a questão dos maores versus esses imigrantes que foram excluídos, né, socialmente da Nova Zelândia, né, então os maores foram excluídos, né, da sociedade, né. O governo hoje, né, toma medidas de inclusão, como colocar nomes em placas, sem sinalização, usando
a língua maori, né? O ensino de danças tradicionais nas escolas, né? Nos eventos esportivos você tem a apresentação de danças para trazer, né, essa população para a meio social, né? Com relação à agropecuária, né, na Austrália e na Nova Zelândia, tá? Você tem que a Austrália e a Nova Zelândia são mundialmente conhecidos na produção e exportação de carne ovina, tá? Carne de cordeiro e carneiro. Ambos os países possuem grandes rebanhos e desempenham um papel de destaque no mercado global desse produto, embora estejam diversificados suas economias em tecnologia e inovação no setor agroalimentar. A carne ovina continua sendo os principais símbolos da produção e exportação tradicionais desse país. Então tá ali, ó. Agropecuária, né? 3,6% do PIB, então 6% das terras aráveis, não pegam o litoral ali. Então, quais são os produtos? Né? Cana-de-açúcar, cevada, carne, leite, algodão, uvas, vinho e lã. Na pecuária, ela é extensiva e praticada em áreas semiáridas. Já os bovinos é o sétimo maior rebanho, né? 24 milhões de cabeças. O ovino é o segundo maior, só perde para a China, né? A produção ali das cabras, ovelhas, tá? Então tá aí um mapa, né, de ocupação do solo. Você vai observar que é um mapa muito parecido com aquele mapa dos climas, né? Você pega a ocupação, né? Essa produção de agropecuária, né? Tá atrelada aos climas mais favoráveis, principalmente ao litoral, tá? Então você pega aí a produção de gado, ovelhas, cereais, cana-de-açúcar, madeira e vinhas estão nos climas mais favoráveis, tá? Então áreas que estão ali em marrom, né, são áreas montanhosas. O que está em amarelo é o deserto, então não tem como produzir nada lá. O que está em verde escuro são as áreas florestais. O que está em verde claro é terra de cultivo, onde eles produzem as coisas. E o que está em questão de rosa, né, é a área de pastagem, onde está a criação do gado e o das ovelhas, né? Então, a agropecuária é 7% do PIB da Nova Zelândia, né? E emprega 6% dos trabalhadores, estão como, né, produtor leite, né, a parte bovina, frutas, kiwi, maçã, uvas, cereais como trigo, cevada e batata. Na pecuária, os ovinos, né, as cabras, ovelhas, 95% da produção de carne ovina no país vem nessa área da pecuária. Criação de bovinos também tem, pesca no litoral na parte sudoeste. Fator complicador, né? Grandes extensões do relevo montanhoso, né? A Nova Zelândia tem muita montanha nas porções centrais das ilhas. Áreas de preservação ambiental, florestas templadas, glaciares, né? São áreas que têm gelo, né? Montanhas, vulcões e áreas de cavernas. Então as plantações ficam restritas a áreas de planícies costeiras, assim como a Austrália. A Austrália e Nova Zelândia, países são urbanizados, 85% das cidades, né, atividades econômicas se concentram nos setores secundários da economia. Então, eles têm uma atividade econômica bem diversificada, ok? Presença de jazidas minerais, desenvolvimento das indústrias de base, siderúrgicas, metalúrgicas, químicas, uma indústria têxtil na produção de lã e algodão, indústrias de ponta, informática e eletrônica, e na parte industrial concentram em torno de grandes cidades como Sydney, Melbourne, Adelaide. Então são algumas cidades onde você tem essa concentração industrial muito grande. Então aí você tem aí a questão das estradas principais na Austrália, tá? Nas áreas que estão em amarela são grandes áreas industriais, você vê que está no litoral, né? Pega o litoral sul e sudeste e no litoral oeste, tá? Uma rede de aeroportos internacionais, você tem em algumas cidades, você tem a produção de carvão, na parte eletrônica também muito grande, mecânica, automobilística, produção de bebidas, mineração, óleo e gás, alimentação, química e turismo. Então, você vê que é uma produção industrial bem diversificada, não está atrelada somente ao agroexportador, né? Então, a produção bem diversificada. Então, as indústrias abastecem o mercado interno e externo, os parceiros importadores, né? China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Índia, e os exportadores, né? Que vendem para eles, né? China, Estados Unidos, Japão, Tailândia e Alemanha. Ok? Na indústria do turismo, eles mais geram empregos aos australianos, tem um PIB de 3,4%. Atrativos naturais, praias, grandes barreiras de corais, desertos, locais sagrados para os povos de aborígene. Então você tem lá uma estrutura onde eles conseguem ganhar dinheiro com o turismo. A fauna é única, você tem cangurus, koalas, ornitorrincos, ali na imagem eu coloquei para vocês aí, ó, é o diabo da Tasmânia, tá? Cidades como Sydney, né? Você tem lá o Opera House, né? Você tem aquele monumento lá muito famoso, né, que atrai turismo do mundo todo, ok?
beleza? Então, a economia da Nova Zelândia, você tem um setor também diversificado, setor de alimentos, produção pecuária, carne de ovinos, laticínio, frigoríficos. Na parte têxtil, você tem grande produção de lã, exportadores, né, exporta muito para a China. Laticínios, carne, madeira, 32%. Outros parceiros comerciais, você tem Austrália, Estados Unidos e Japão, são todos países que estão ali próximo, né, da região. Então, grandes indústrias na área ali da Nova Zelândia. Então, você tem as áreas concentradas, né, que está em amarelo. As cidades, né, as estradas principais, tá essas linhas vermelhas. Então, você tem aeroportos internacionais, você tem a produção eletrônica, mecânica muito grande, processamento de carne, processamento de alimentos diversificados, você tem processamento de madeira, processamento de peixe, indústria química e indústria têxtil. Então, é uma indústria também diversificada, tá? Comércio e serviços, então 70% das receitas vêm do turismo, então ilhas, montanhas, vulcões, praias, glaciares, lagos de gelo, cavernas, geysers, florestas, então tudo isso atrai turismo. Então, esportes radicais, como por exemplo Kingstown, que é considerada a capital mundial dos esportes radicais, então bungee jump, raft, voo livre, então atrai muito turismo que gostam de fazer essa parte, né, de esportes radicais. Em 2019, né, receberam 3,7 milhões de turistas, né, para uma população de 4,9 milhões de habitantes. Então é muita gente indo lá para consumir, ok? Então passamos aí pela Oceania. Próximo aí que a gente vai pegar é a questão da ONU. Então, a Liga das Nações, né? A Liga das Nações foi criada após a Primeira Guerra Mundial com o objetivo de garantir a paz e evitar novos conflitos, mas fracassou em sua missão. Um dos principais motivos foi a ausência dos Estados Unidos, país que idealizou a Liga, mas nunca chegou a participar oficialmente. Além disso, a Liga não conseguiu impedir agressões e invasões realizadas por potências como Alemanha, Itália e Japão, que culminou na Segunda Guerra Mundial. Esses fracassos levaram à perda da credibilidade em 1946 e a sua substituição pela Organização das Nações Unidas. Então, a Liga das Nações seria uma pré-ONU, né? Seria um protótipo de você ter uma estrutura entre os países para não ter guerra. Então, surge na década de 30, né, onde, né, crescentes disputas de caráter nacionalista. Você vai ter a saída de membros importantes, como Alemanha, Itália e Japão, que vão, né, estar na Segunda Guerra Mundial. Então, a Liga das Nações ela vai perder poder de negociação, vai eclodir a Segunda Guerra Mundial, né, de 39 a 45. Então, voltaram, né, ao sistema tradicional de alianças de blocos, né, então acaba a Liga das Nações e o fracasso da Liga das Nações. Em 1946 deixa de existir e os bens são transferidos para a ONU. No pós-guerra, né, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo estava devastado com milhões de mortos, economia arruinada. Havia necessidade de criar uma nova organização internacional que promovesse a paz e prevenisse novos conflitos. Então, as origens da ONU, né, você vai ter, né, qual que é o objetivo da ONU? Manter a paz, né, o primeiro, a segurança internacional, dar assistência humanitária aos necessitados, proteger dos direitos humanos e defender, né, os direitos internacionais, né, o famoso DUD, né, Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD. Então, esse ponto é importantíssimo, tá? Questão da estrutura da ONU. Para que a ONU foi organizada? Ela foi criada para quê? Então, a sede da ONU está localizada em Nova York, é onde ocorrem reuniões regulares de suas principais agências, mas a ONU mantém escritórios regionais em várias partes do mundo. Não existe exército e nem cobra impostos. Cada país contribui pelo tamanho de sua economia. Então, a Organização das Nações Unidas tem sua sede principalmente em Nova York, tá? Então, a maior parte de toda a estrutura está nos Estados Unidos, onde estão localizados 5 de seus principais órgãos: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o EDOSOC, e o Secretariado e o Conselho de Tutela. Já a Corte Internacional de Justiça, CIJ, responsável por julgar as disputas entre os Estados, está situada em Haia, na Holanda. Tá? Essa distribuição foi definida na Carta da ONU em 1945 para garantir o alcance global. Lembrando que isso é o global para eles, né? E a eficiência institucional, ok? É composta por Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela e Secretariado e a Corte Internacional de Justiça. Tá? Então, esses são algumas entidades da ONU. Então, os principais órgãos da ONU tá aí para você, né? O Conselho de Tutela, a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça, o Conselho Econômico e Social e o Secretariado estão todos atrelados à Assembleia Geral. Tá?
Então, você vai ter, né, das agências especializadas da ONU, você vai ter, em 1945, você tem a Conferência de Bretton Woods, que vai colocar ali o dólar americano, né, vai se tornar, né, a moeda de referência, vai sair a paridade do ouro. Então agora a paridade é com dólar. Então as mercadorias começaram a ter a cotação em dólar. E você tem aí, dessa conferência, você vai ter duas instituições que vão nascer nesse período. Você vai ter o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e você vai ter o BID, que é um Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Então, o que ele pregava? Né? A assistência financeira para a reconstrução das nações devastadas pela guerra e o desenvolvimento econômico dos países desenvolvidos. Tá? Então, é um período onde você vai ter um regime de câmbio fixo, né, que durou por 30 anos. Agora você vai ter agora a adoção do câmbio flutuante. Então, um câmbio flutuante, o sistema de taxas de câmbio de uma moeda é definida pela oferta da demanda e da moeda estrangeira no mercado. Qual que é o objetivo? Garantir a estabilidade econômica, fundamental para a paz. Instituições fornecer empréstimos para países em dificuldades financeiras. Então, o FMI, os países vão até ele para pedir dinheiro emprestado. Tá? Então, o Fundo Monetário Internacional, o FMI e o Banco Mundial foram criados na Conferência de Bretton Woods, em 1944, com o objetivo de promover a estabilidade financeira global e estimular o desenvolvimento econômico após a Segunda Guerra Mundial. O FMI passou a atuar na estabilidade das moedas e o apoio de países em crises financeiras, enquanto o Banco Mundial se concentra em financiar projetos de reconstrução e desenvolvimento em países necessitados. Assim, ambas as instituições buscam evitar novas crises econômicas internacionais e fortalecer a cooperação econômica entre as nações. Ok? Um outro tópico que eu coloquei para você aí é o Conselho de Segurança da ONU, tá? Então ele busca soluções pacíficas para conflitos, né, por meio de negociação e mediação entre os envolvidos, estão adotando medidas coercitivas, né, pode ser uma sanção econômica até a intervenção, tá? Então, no Conselho de Segurança da ONU, as decisões precisam do voto favorável de pelo menos 9 dos 15 membros. Contudo, os 5 membros permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, possuem chamado poder de veto, ou seja, qualquer um deles pode bloquear uma solução, ou mesmo que a maioria aprove. Esse mecanismo garante maior influência política aos membros permanentes e é frequente motivo de críticas e reivindicações por reformas, para a qual o Brasil, né, inclui o Brasil entre os candidatos a um assento permanente. Então, o Conselho de Segurança ele é responsável pela manutenção da paz, das seguranças internacionais. Ele é composto por 15 membros, 5 permanentes, Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, com o poder de veto. Então, 10 membros são eleitos de forma rotativa, cada 2 anos, né? Todo ano você tem a mudança desses membros. Então, eles são eleitos, né, não pode ser reeleitos, então cada 2 anos muda. Então, você tem 5 membros permanentes, poder de veto. Em 2022, a Assembleia Geral, né, fez uma nova resolução para diminuir o poder dos membros permanentes no Conselho de Segurança. Tá? Então, a eleição dos membros são rotativos, distribuição são geográficas, você tem 5 cadeiras para a África do Sul e Ásia Pacífico, você tem 2 para a América Latina, 1 para a Europa Ocidental e outros países, 1 para a Europa Oriental, e a cada ano a agência, né, a agência geral, ela elege 5 estados para um mandato de 2 anos. Então tá aí um esquema, né, de quais são os membros permanentes, né? A Grã-Bretanha, o Reino Unido, né? A Rússia, Estados Unidos, França e China são permanentes. Nesse caso aí você tem, né, países que compõem a América Latina e Caribe, você tem a Uruguai e a Venezuela. Na Europa Ocidental e outros países você tem Nova Zelândia e Espanha. Países africanos e asiáticos você tem Angola. Do outro lado você tem na África tem o Egito e Senegal. Ásia e Pacífico você tem Japão e Malásia. E a Europa Oriental você tem a Ucrânia. Ok? Mas isso muda todo ano. Conselho Econômico e Social, ECOSOC, são um órgão da ONU, objetivo, desenvolvimento e coordenação de 15 agências especializadas da ONU, 5 comissões regionais e consulta acadêmicos, representantes empresariais e mais de 2.100 organizações não governamentais para tomar suas ações, tomar suas atitudes. Ok, meu povo? Então dê uma olhada nesses tópicos que eu passei para vocês, que vai estar na sua prova. Qualquer dúvida é só me falar aí, me manda uma mensagem que eu tento te ajudar, ok? Então comenta, compartilha, né? Dá um coraçãozinho aí que isso ajuda a gente a produzir o conhecimento aí, ok? Valeu, meu povo, aquele abraço.